da análise de textos? Vamos lá, análise dos temas, né? Vamos ver, o que eu tenho que analisar? Por que eu tenho que analisar? De que forma eu devo analisar? Vamos lá, eu coloquei aqui, por exemplo, eu quebrei isso aqui, que geralmente eu coloco, e muitos colocam, o Enem coloca como sendo só um enunciado. Só faltando um pedacinho aqui que diz como você tem que fazer, etc e tal, o finalzinho, tá? Coloquei, quando eu vou analisar um tema, eu tenho que saber o que é o tema e qual a diferença, assunto e tema. A diferença entre o assunto e o tema. O tema é aquilo que me é apresentado. O assunto é o enredo, é o que eu tenho a falar, que eu tenho conhecimento, que possa estar ali dentro da minha coletânea de textos. Eu tenho diversos assuntos, eu posso falar, por exemplo, eu devo saber, né? Eu e todo mundo tem que saber diferenciar a parte política, a parte econômica, a parte social, a parte educacional, a segurança, cultura, entre tantos. Temos que ter esse conhecimento. E a galera que vai fazer prova para o Enem, obrigatoriamente tem que ter esse conhecimento. Por quê? A prova do Enem é uma caixinha de surpresas. E na hora não sabemos, por mais que estudemos, não há como ter a certeza de qual será o tema. E quando aparecer aquele tema, sobre que assunto eu vou falar? O que eu tenho de conhecimento adquirido que eu possa transformar na minha dissertação argumentativa? Veja bem, eu falei, eu tenho tema. Se, por exemplo, eu vou falar da diferença social. Vamos lá, nesta pandemia, né? Analisem comigo, nesta pandemia, as pessoas precisam de um hospital. As pessoas precisam de atendimento. As pessoas precisam ser assistidas por médicos, por enfermeiros que estejam aptos a atendê-lo. No caso, atendê-lo quem? O doente, porque estou me referindo a uma pandemia, certo? Então, por que eu estou falando de diferença social? Porque os médicos e os enfermeiros estão ali para atender a todos, independente de ser rico, pobre, classe A, B, C, D, E, não interessa. Ele tem que atender. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando você pensa numa dissertação argumentativa e no caso eu estou falando de doença, se olha, palavra-chave doença, pandemia, voltada à diferença social. Então eu estou fazendo um trabalho onde eu tenho uma relação com a diferença social entre as pessoas e uma doença. E eu estou já apresentando, como se fosse uma introdução, que faz parte dos direitos humanos, tá? Porque você não pode nunca contra, que todos têm direito, certo? A saúde faz parte, a sobrevivência faz parte dos direitos humanos, igualdade faz parte. Mas será que ela existe sempre? Veja, quantas pessoas hoje estão morrendo porque não têm atendimento? Os hospitais estão sendo preparados para o atendimento. Mas analisem comigo, não estou julgando, vocês sabem que eu não julgo, é só uma apresentação e deixo a crítica para vocês fazerem, certo? Então vamos lá. Se alguém com poder aquisitivo médio, alto, vamos botar alto logo, tá? Passou mal. Para onde eles costumam ir? Hospitais particulares. Quem mais dinheiro tiver até, se estiver lá por São Paulo, vai para o Albert Einstein, né? Afinal de contas, a maioria dos políticos também param por lá. Eu sei que nós pagamos os salários, né? Faz parte. Mas, veja bem, será que todos, vamos supor que alguma pessoa da periferia de São Paulo está passando mal, está com falta de ar, está tossindo. Será que se ela for na porta do Albert Einstein, será que ela vai conseguir o atendimento? Não sei. Não sei mesmo, tá? De repente pode atender e ser removido? Não sei. Estou dizendo, não sei. Mas se alguém com poder aquisitivo bom possa pagar, vamos lá, o que mais passa na TV são artistas globais, são governantes, né, deputados, o que seja, vão para lá. Mas vamos lá, e a desigualdade social?
A doença Covid-19, coronavírus, o vírus do coronavírus, a doença Covid-19, ela não escolhe se rico, se pobre. Mas o atendimento, será que ele é igual para todos? O que vocês acham? O que vocês estão assistindo? Será que é igual para todos? Ou será que tem alguma diferença social para a saúde, para o atendimento, né? Se a pessoa está passando mal. Será que muitas pessoas estão morrendo, tentando ser atendido? Por que alguns conseguem fazer testes na frente de outros? Por que faltam tantos testes nas UPAs? É sabido por muitos, é claro, que o governo federal está trazendo, comprando, está buscando, ele está tentando. Preste atenção, eu estou falando de acordo com aquilo que está presente na mídia. Não estou falando o que eu acho, está na mídia, tá? Então, ele está comprando. Dificuldades estão acontecendo, mas ele está buscando. Mas, veja bem, analisa comigo. Por que algumas pessoas conseguem fazer testes e outras não? Por que não tem para todos? É uma ideia, uma colocação que eu faço para vocês. Eu soube, e passou na televisão ontem, se não me engano, ou anteontem, que uma pessoa da região dos Lagos, de um dos municípios daqui da região, não vou dizer, passou na televisão. Eu sei qual é, mas não vou falar não, tá? Que teve problema, que fez o teste, que voltou para fazer teste. Ué, mas as pessoas que estão tentando fazer teste e não tem, como fica? Essa pessoa é uma pessoa da alta. Mas por que aquele que está lá passando mal? Chega às vezes, passou uma senhora que estava chegando ao hospital e estava, no meu ponto de vista, quando eu vi na televisão, tá? Para mim ela já estava morta. Mas depois, na televisão, disseram que ela já chegou morta. Mas enfim, tentaram reanimá-la. Mas veja, quantas pessoas estão em busca de um teste hoje? E por que tantos outros conseguem fazer os testes na frente? Por que aqueles que mais poder aquisitivo têm conseguem hospitais e conseguem tratamentos imediatos? Onde está a igualdade para todos? Onde aí vem os direitos humanos, né? Então veja só, o que eu estou falando, tudo que eu estou apresentando, está voltado a um tema que é pandemia. Estou trabalhando com a ideia da pandemia. No que eu estou falando, pandemia, igualdade para todos, referindo-me à saúde, certo? Comecei dizendo que todos têm direitos iguais. Comecei falando que faz parte dos direitos humanos. Mas veja, isso só estou chamando a atenção porque nós temos que analisar os temas. O tema e o assunto, eles são diferentes. Eu tenho um tema a trabalhar. Se eu coloco para vocês uma redação para falar sobre a desigualdade social, e dentro dessa desigualdade social, por exemplo, nos textos que lá eu apresentar para vocês, textos motivacionais, textos de apoio, textos motivadores, são sinônimos. Se estou falando, se nos textos eu somente tenho voltado à pandemia, Covid-19, está sempre voltado à desigualdade social, estou trabalhando com a pandemia também. Vocês verão que nos textos e no que eu estava falando, eu estou sempre fechada no mesmo tema. E eu também coloquei uma situação-problema. Qual foi a situação-problema? Eu pedi para vocês refletirem, será que é igual para todos mesmo? Ainda apresentei que direito à saúde, direito à sobrevivência, direito à educação, direito à segurança, isso tudo faz parte dos direitos humanos. Então, analisa comigo. Eu tenho a situação-problema, eu coloquei e dei exemplo, coloquei o exemplo, só não disse o nome, mas aqui da região dos Lagos, tá? É o prefeito da região dos Lagos. Pois bem, e passou na televisão.
Então veja só, por que alguns passam à frente? Porque tem um poder aquisitivo maior? E os direitos humanos, o direito à sobrevivência, o direito à saúde? Por que alguns não podem entrar em determinados hospitais? Não tem dinheiro? Veja, passou também na televisão uma filha desesperada. Por quê? Levou num hospital público, uma UPA, se não me engano, não tenho a certeza se era UPA, sei que é um hospital público, tá? E não conseguiu atendimento para o pai dela. E o pai dela estava passando muito mal. Foi para um hospital particular. No que foi para o hospital particular, conseguiu atendimento. E no que ele conseguiu atendimento, há cerca de 3 dias atrás, acho que foi que passou, estava desesperada. Por quê? Porque tinha que pagar em torno de 4 mil, eu sei que era uma soma alta por dia enquanto estivesse na UTI, não sei se 4,40, não sei que é bem discrepante os valores, mas eram uns mil aí, tá? E ela estava pedindo ajuda, porque era professora, e não tinha como cuidar do pai, não tinha como pagar a UTI para o pai dela, que precisava ficar no respirador. Aí eu penso, desigualdade social, pandemia, situação, problema, como se pode resolver tudo isso? Veja, quando fala-se tema, quando eu tenho palavras específicas no texto, eu posso ter o que eu já falei, coloquei em aula para vocês, o tópico frasal. Você pode trabalhar o tópico frasal. Você vai ler os seus textos e vai pegar a base deles para o seu trabalho. A pergunta vai sempre aparecer, lá no enunciado, vai aparecer assim: utilizar os conhecimentos adquiridos e as reflexões feitas ao longo da sua formação. Quando pensa ao longo da sua formação, é aquilo que você aprendeu até os dias atuais e o que você está aprendendo. Conhecimentos adquiridos é algo que você já aprendeu e o que você tem para refletir ao longo da sua formação. O que você aprendeu, o que você está aprendendo está em formação. Até porque nós não estamos sempre formados. Eu vejo que nós não somos formados. Eu sou um ser que estou sempre em transformação para, quem sabe, estar o mais formado possível. Mas eu não estou formada. Cada dia que passa, eu adquiro conhecimentos de acordo com as informações que vou buscando, que vou adquirindo. Então, veja, eu não tenho conhecimento adquirido fechado. Eu tenho que ter sempre um conhecimento adquirido e minha porta sempre aberta para ter mais conhecimentos e facilidade para poder escrever toda e qualquer redação. Então, é necessário que você tenha conhecimento sobre isso, sempre. Porque quando você busca as informações, quando você está atento ao que acontece no Brasil e no mundo, tudo se torna mais fácil junto até com aquilo que você aprendeu na escola. Por exemplo, em uma determinada aula do 3º ano, eu tive que dar aula de silogismo. Silogismo, dedução, indução, é uma matéria de filosofia. E é uma matéria de filosofia que está dentro, e eu até comento na sala, formas de trabalhar a filosofia com vocês. É uma forma ainda mais amena, mais fácil, gradativamente vai sendo alterada. Então, veja, eu estudei filosofia na faculdade, eu estudei filosofia na escola, mas para a minha matéria é necessário que eu saiba um pouco de filosofia, para que meu aluno possa escrever cada vez melhor. Então, a aula, por exemplo, foi silogismo. O que é silogismo? É filosofia. Ainda fui explicando, fiz um mecanismo no quadro para a galera de como se fazer com a dedução e a indução. Mas, ora, eu sou professora de língua portuguesa, não de filosofia, mas acontece que a minha matéria ela exige conhecimentos diversos, não é só a língua portuguesa, somente saber escrever. Eu preciso ter conhecimento de tudo que está acontecendo à minha volta. Quanto maior for o meu conhecimento, mais fácil será a minha redação. Quanto maior eu conhecer das minhas disciplinas, minhas que eu digo são todas, as disciplinas que eu coloco é geografia, história, é química, é biologia, porque dependendo do que eu queira acrescentar e colocar como exemplo, um fato dentro do meu argumento, eu enriqueço meu texto. Eu mostro a quem está corrigindo que eu tenho conhecimento adquirido, certo? Então, veja,
Também se coloca muito nos enunciados. Pense nos aspectos positivos e ou negativos oriundos dessa análise. Você tem que pesar positivo e negativo para poder começar a escrever, tá? A partir disso, organize. Tudo começa com organização. Relacione e relacione argumentos, fatos e opiniões para defender o seu ponto de vista. A galera sabe que esse seu ponto de vista, ele virá na terceira pessoa. Mas, Valéria, eu já vi redação escrita com a primeira pessoa. Sim, tá aí. A primeira pessoa genérica. Só que a primeira pessoa genérica, o que acontece? Muitos acabam errando porque na hora da escrita acabam se envolvendo com o texto de uma forma que nem se percebe. Então, é mais fácil você colocar o seu ponto de vista na terceira pessoa do que você escrever na primeira. Porque quando você escreve na primeira, o seu eu, que não é o eu lírico da poesia, mas o seu eu pode querer aparecer de uma forma que você não pensaria que estaria fazendo. Porque você está habituado a colocar na terceira, porque a terceira ela é imparcial. E uma vez que ela é imparcial, você está falando a sua ideia, que é a ideia de outras pessoas, que é a ideia de uma sociedade, que é a ideia de uma população, que é a ideia de um grupo. Então, veja, a sua ideia não é única. Você está dentro de todos esses elementos que eu coloquei como exemplo. Grupo, sociedade, população, povo, qualquer que seja. Você faz parte dele. E pode ter certeza, você não é o único a pensar dessa maneira, tá? Então, elaborando proposta para a solução. Quando você começa a organizar os seus argumentos, você já fez a sua introdução. Aí você agora começa com os seus argumentos. Quando você tem os seus argumentos, você agora vai começar a trabalhar com fato, causa, consequência. E ainda irá colocar algo a mais dentro desse seu parágrafo. Você irá colocar uma citação, por exemplo, no meio do seu texto, para exemplificar, assim como Sócrates pensava que, de acordo com a Revolução Industrial, aí você vai falar sobre o avanço tecnológico. Veja, o avanço tecnológico, eu posso falar sobre ele. Sabe por quê? Ele é positivo ou ele é negativo? O que você acha? Veja, estamos na época da pandemia de novo. Olha como eu estou mudando aqui. E eu ainda continuo com pandemia. Não estou mais... Até posso, vamos lá. Eu ia falar que não estava mais voltada à desigualdade social, mas vamos lá. Ainda vou ficar na desigualdade social. Analisa, se eu estou agora no avanço tecnológico. Pandemia. Com a pandemia, muitos alunos estão sem aula. É fato. Vocês têm aula. Que bom, é um grupo seleto que está conseguindo ter aulas. Então, o que acontece? Veja bem, se você tem a tecnologia hoje avançada, você consegue assistir às aulas, você consegue trabalhar com a tecnologia, você trabalha com a internet, você tem a internet no celular. Sempre falei para vocês que o celular, ele é um livro, o computador é a sua enciclopédia, o que você queira imaginar. Meu celular é minha enciclopédia, assim como o meu computador. Mas veja, o que acontece? Hoje eu posso estar dando aula para vocês, conversar com vocês, conversando não dá, né? Só quando estou nas redes sociais, mas conversando com vocês, né? No grupo, por exemplo. Conversar com vocês, perguntar se a matéria está ok. Vocês podem perguntar, posso entregar o trabalho até quando? Você tem a rede social, mas tente imaginar, se não houvesse aula online com vocês, se não houvessem as videoaulas, se não tivessem as redes sociais, como seria? Já pararam para imaginar que muitos alunos estão sem aula e o Enem não vai deixar de existir? Isso é um fato. Quem vai fazer a prova do Enem? Quem terá maior facilidade para conquistar a vaga? Quem tem aula online. Esses que têm professores que os assistem, que estão vendo seus trabalhos, têm maior facilidade. E aquele aluno que não tem um celular, não tem dinheiro, não tem crédito para botar no celular, ou quando tem um celular não tem crédito,
quando tem tudo, não tem internet, a internet não funciona. Nós temos esse problema. Tem uma galera aí que não está assistindo aula, eu tô ligada. E o que acontece? É um problema. Eu tenho que me virar com a internet na minha residência também. Vocês não sabem como é. Não sabem que horas eu consigo gravar. Não sabem que horas eu consigo passar e que horas eu vou dormir. Creiam, estou trabalhando muito mais do que na sala. Ô, saudade da minha sala de aula. Então, veja só. Com a internet, eu consigo passar a minha aula. Eu não tenho vocês para debaterem comigo, que é o que eu gosto muito. Não os tem por perto. Não tem bom dia, não tem, você de novo, opa, vambora. Valéria chegou. Não tem. Ô, saudade. Então, veja só. O que acontece? Hoje vocês têm aula. Quantos alunos não têm aula? Não tem aula por quê? Ou a escola não tem aula, ou não tem celular, ou não tem computador, não conseguem chegar até o professor. Tem muitos professores tristes, sim, porque não estão conseguindo dar aula para os seus alunos. Os alunos não têm computador, não têm celular. Então veja, será que esta pandemia irá merecer mais? Merecer? Não gostei da palavra muito não. Mudar. Irá privilegiar mais alguns alunos do que aqueles que nada têm, não tem aula, não tem celular. Como imaginar isso? Há alunos que vão para a escola porque é o lugar onde eles têm a comida, né? Como será que eles estão? Veja, desigualdade social existe por causa da pandemia, hein? Avanço tecnológico. O avanço tecnológico, tudo começou na época da Revolução Industrial, vocês lembram? Isso é uma alusão histórica que pode ser iniciada dentro de uma introdução ou mesmo iniciar dentro do argumento. Você escolhe introdução, um argumento, você pode colocar e vai trabalhar bem pra caramba. Revolução Industrial com tecnologia, poxa, pra caramba. Olha hoje com o avanço tecnológico, aulas online. Quem diria que eu hoje não precisaria ir a uma biblioteca para fazer pesquisas? Faço no celular, vocês fazem no celular. Livros? Vocês têm um livro online? Quantos livros online? Nossa, tem uma lista de livros para leitura, só me falta tempo. Eu guardei lá os links, né? Então, olha, leituras maravilhosas. Se você hoje não quer assistir uma TV, olha o avanço tecnológico ainda. Você tem Netflix, internet. Você tem Toolbox, uma caixinha com vários canais. Você tem Amazon, vários canais. Globoplay, várias possibilidades que o avanço tecnológico nos dá nos dias de hoje. E as pessoas que não têm, fazem o quê? Tá vendo? Eu estou trabalhando com vocês agora. Pandemia, desigualdade social. Olha, veja bem como é a situação atual hoje, é complicada. Então, eu tenho assunto, tenho temas diferentes. Aí veja, quando você vai montando seu texto, você já vai imaginando o que você poderá criar, elaborar para que isto deixe de acontecer. Para que melhore isso. Se for na saúde, o que deveria, o que poderá ser melhorado, de que forma, por quem, que maneira, você tem que colocar de uma forma detalhada, porque quanto mais detalhado, não é descrito, não é de uma descrição não, tá? É detalhado. De forma que a outra pessoa não tenha dúvidas de como aquilo deverá ser realizado. Não pode ter ambiguidade, sentido único. E você não se esqueça, quando você está trabalhando com temas e a sua dissertação argumentativa, você tem o poder do convencimento, da persuasão. Você tem que me convencer da sua ideia. Eu não estou convencendo vocês de nada, mas veja, eu estou apresentando o tema pandemia, eu estou colocando uma palavra-chave aqui. Você pode escolher tópico frasal pandemia, você pode escolher o tópico frasal desigualdade social. Se for o primeiro tema que eu falei, trabalhei pandemia, saúde, você pode trabalhar pandemia, tecnologia, educação. Tá vendo? Você pega tópicos frasais para montar todo o seu texto.
eu tenho tipos de propostas diferentes. Tem propostas que você tem a coletânea. Eu acabei de apresentar a vocês 2 textos. Ambos estão voltados à pandemia, ambos estão voltados à desigualdade social. No entanto, cada um está focado em um ponto diferente. Eu tenho um que está, a primeira desigualdade estava voltada à saúde e a segunda desigualdade está voltada à área da educação, com o avanço tecnológico. Veja, você pode ter uma noção disso e criar 2 parágrafos, certo? Para um tema pandemia nos dias atuais, na atualidade, no século XXI, o tema pode estar lá, o texto, a coletânea, ela vai te auxiliar. As coletâneas nem sempre estão todas voltadas ao mesmo ponto. Por exemplo, quando eu falei dos 2 textos que eu criei hoje para vocês, eu falei da pandemia nos 2. Estou repetindo para não cair no esquecimento. Eu falei, não tem espaço em quadro? Então vamos lá, eu tenho a pandemia, que ela está para os 2, certo? Eu tenho a desigualdade social, que está para os 2. Porém, eu tenho um que está para fogo inicial, está voltado à saúde, e o outro está voltado à educação. Mas nos 2 eu tenho esses 2 pontos, pandemia e educação. Eu posso colocar um tema para vocês, solicitando principalmente desigualdade social, que isso aqui ficou horroroso, desigualdade social, certo? O L ficou fechado, na pressa. O desigualdade social, eu posso colocar um texto voltado à saúde, um texto voltado à educação e pedir para que vocês elaborem uma redação e que me coloquem uma proposta de intervenção para os casos. Não, você não vai colocar os casos, você verá que no enunciado eu coloco uma pergunta, eu coloco uma situação-problema, mas que essa situação-problema está para os 2. Não é matemática, não. Está para os 2. Só que você irá trabalhar de acordo com o que for solicitado no seu enunciado. Mas eu posso colocar pandemia e desigualdade e colocar um texto voltado à saúde, um texto voltado à educação. Eu posso colocar uma charge. Uma charge, por exemplo, de uma pessoa chegando e não tem vaga. Não tem vaga? Ou uma pessoa chegando e criar uma charge. Vocês sabem que a charge pode ter texto ou não, pode ser com a linguagem verbal híbrida, que é a linguagem, é a imagem, óbvio, da linguagem, né? E uma linguagem verbal, que é a escrita, colocar balãozinho, pessoas falando, entendeu? Eu posso criar diversos, e a charge ela tem bastante de ironia, deboche, né? Veja, eu posso colocar uma imagem voltada a uma situação aqui, voltada sempre à pandemia e à desigualdade, e você ter que criar um texto. Então, veja, a coletânea ela vai te auxiliar sempre, certo? Mas você tem que ter conhecimento adquirido, você tem que ter reflexão daquilo que você conhece. Eu estou falando de pandemia, não interessa saber a quantidade de mortos. A quantidade de mortos hoje, a de casos comprovados hoje, infectados hoje, os que não estão infectados, os que conseguiram salvar-se. Cara, não é isso que você vai colocar na dissertação argumentativa. A situação, problema, eu vou criar para você. Eu posso colocar esse tema aqui numa redação, colocar esses 2 como motivacional e posso colocar, cada um motivacional, 2 motivacionais, então posso colocar para vocês a situação, problema que você me resolva no meio dessa pandemia. Posso colocar para você resolver. E aí, como você vai fazer? É a situação, problema. Então, veja, tem tipos de propostas. Quando você tem um tipo de proposta que não tem texto, já falei com um texto só, já falei com vocês com o tópico frasal, já coloquei para vocês com exemplos de 2 textos motivacionais, certo? Mas também existe aquele que eu posso simplesmente colocar o tema pandemia, eu coloco lá a minha verdade, solicito o que eu quero no enunciado e peço para que você me apresente a redação. Essa é a redação que eu menos gosto, vocês sabem disso. Eu gosto quando tem texto motivacional, porque leva o aluno à reflexão. Tudo que você tem numa dissertação, você leva à reflexão. Quanto mais o aluno parar
para pensar com o seu senso crítico para colocar no papel de forma a me convencer dos seus argumentos, melhor será a sua redação, certo? Esse texto, sua redação, não pode ter repetições de palavras. Você tem que fazer palavras, se utiliza um nome, um cargo, utiliza agora pronomes para não haver as repetições, conjugações verbais, concordância e assim sucessivamente. A gramática ela tem que estar presente. Não é colocar aquela linguagem extremamente difícil, rebuscada, esdrúxula. Não. Mas uma linguagem que seja entendida e que sua mensagem seja facilmente compreendida e que o seu argumento seja o melhor para me convencer e convencer a qualquer pessoa, certo? Galera, trabalho de casa, vocês vão fazer o material do livro, desse capítulo, e o seguinte, eu quero que vocês fiquem atentos, porque eu vou pedir uma tarefa em breve, não terá videoaula, que será nota do trabalho, realizem, valer a nota, eu vou colocar, vocês vão receber um comunicado da escola. O simulado vale nota, façam, mandem cópia para o meu e-mail, não é para deixar lá no plural não, na plataforma. Mandem cópia para o meu e-mail, especifiquem que é simulado, porque quem vai corrigir a redação do simulado sou eu, certo? E vou corrigir baseado em todas as aulas que vocês já assistiram, certo? Então, se você já fez, largou lá, eu quero que você escreva, eu quero um manuscrito, caneta preta e foto para o meu e-mail. Entendido? O simulado, se não estou enganada, valerá uma boa pontuação. Então, faça. Se fez, largou lá no e-mail, bota na folha do caderno, coloca seu nome. Eu quero título, eu acho que tem pedindo título. Se não tiver, eu vou dar uma olhadinha lá. Eu gosto quando tem título. Sigam as regras de redação, margem direita, margem esquerda, tudo alinhado, letra legível, preciso ler. Conjugação verbal, a não repetição de palavras, todas aquelas normas que vocês têm, que eu já passei em sala e que tenho passado nas videoaulas. Fiquem atentos, coloquem suas apostilas em dia, porque elas também valerão ponto. E eu vou olhar, certo? Quem já mandou foto, show, mas esteja com ela perfeita, não perca, não deixe o cachorro pegar, tá? Não deixe molhar, quero a apostila impecável no primeiro dia de retorno. Mandem as fotos, porque eu estou anotando quem fez, quem não fez também. Quem não fez só tem um prazo aí para poder fazer, tá? Que eu quero, vou anotar o dia que eu recebi a foto do aluno. Entendido a foto da apostila que eu já solicitei, que a primeira já acabou. Estamos na segunda, certo? Fiquem atentos que eu vou passar o trabalho para vocês valendo nota. Façam muito bem feito, tirem a foto e me enviem e deixem no seu caderno. Quando retornarmos, eu pegarei todas as redações, então não as perca. Deixe tudo no caderno com o seu nome, para quando começar a aula, blum, você vai arrancar a folha, certo? Até a próxima. Saudades. Até breve.